Fala galera do Café com One Piece, aqui quem fala é o PR, vamos para mais um jogo narrado. Estamos hoje na final da Cripta Arcana, né, do circuito de One Piece, foi 19 players lá, quarta rodada, 2 jogadores 3-0. Não se esqueça do nosso sorteio mensal para membros e apoiadores, tá aí no banner do nosso canal, se você não sabe do que eu tô falando, também tem lá no Instagram. E não se esqueça do nosso cupom Café com One Piece, 5% lá na Cripta. Vamos pro game. Quem vai estar jogando aqui? Eu mesmo, na final aqui, jogando de Tigrinho. O Tigrinho não morreu. E do lado direito, vamos ter o Dan jogando de Koala. Só pra vocês entenderem a habilidade dos líderes do Tigrinho, né? Toda vez que eu bato, eu descarto. Eu posso, né, descartar 2 cartas do topo do meu deck, dá -1 pra uma das unidades ali, personagens do meu oponente. E a Koala, a habilidade dela, são 2 habilidades. Uma, toda vez que ela tiver 2 personagens de 8 de custo ou mais e bater diretamente no meu líder, o Dan pode comprar uma carta. E a segunda habilidade, uma vez por turno, se eu fazer um 2x1 ali, ou descer uma unidade de 8 de custo ou mais, eu tenho que comprar uma vida minha. Então se eu fazer uma Rebecca ou Brook, por exemplo, ou descer uma unidade de custo 8 ou mais, eu tenho que comprar uma das minhas vidas. E vamos pro game, que aqui é a final. Vamos lá. Vamos aumentar um pouco a velocidade pra gente não ficar eternamente aqui no game. Quem vai começar será eu. E passo o turno com um dom pro Dan. Com 2 dons aqui, já vem descendo uma Koala. Olha, 3 ali do topo do deck. Pode pegar uma carta que seja do Revolutionary Army ou uma Nico Robin. E o resto vai pro trash. Ele pega uma Robin, que eu também não sabia o que fazia, mas é muito forte essa Robin. Quando eu tenho 5 cartas na mão, ele descendo a Robin, né? Ele pode... Ele descarta uma carta, eu tenho que descartar 2 da minha mão, né? Então é bem forte. Tá usando Liberation no deck. Tá usando a Robin, que quando ela entra em campo também ela ganha mais 3 de custo. Então é um deck bem complicado de você jogar contra. Principalmente se você tá de Tigre, né? Que você quer remover as unidades ali, né? Eu vou para 3 dons, vou bater 5 vida. Vou descartar 2 do topo do meu deck, dá -1 numa das Koalas ali, né? O Dan toma esse dano, eu vou descer um Brook e passar o turno ali só matando uma das Koalas, né? Com o Brook. Vai o Dan agora para 4 dons, provavelmente já vai jogar aqui um Hack, que é uma carta muito forte, que ela ganha mais 4 de custo, e se ela morre, leva embora uma carta custo 4 do oponente, que é o que o Dan acho que tá pensando em fazer agora, vamos ver. 5 na minha vida, como ele não tem 2 cartas de 8 de custo, eu tomo dano, eu tomo dano, não compra nada, né? Eu tô vendo se eu trigo, não vou trigar nada ali, porque não tem porquê. Entra o Hack em campo e ganha mais 4 de custo, passa o turno pra mim. Ele acha que só tá explicando pra mim que eu nunca joguei contra Koala, então é novo pra mim também. Vou aqui, comprei uma Laboon, interessantíssimo essa Laboon aí. Vou já bater 5 na vida com o Brook, pra se ele bloquear no hack e levar o Brook embora, tudo bem pra mim. 5 na vida agora, novamente dando -1 ali no hack, descendo ele pra 7 de custo, então não vou remover isso daí de jeito nenhum, né, muito difícil. O Dan usa mais um counter, né? Eu desço um Kuzan pra mim comprar uma carta e passo turno, né? Sem mais novidades aqui, né? E agora eu tô com 7 cartas na mão, se não me engano. Que o Dan tá com 6 dom, desce a sua Robin. Ela ganha mais 3 de custo. Ele vai descartar uma carta da mão dele, né? Esse 3 é permanente, esse mais 3 aí, né? Descarta um Sabo. E eu tenho que descartar 2 cartas da minha mão. E aí eu estou pensando no que eu descarto, só pra... calculando ali as próximas jogadas, né? Vou descartar 2 eventos ali. E agora vai vir 5 no meu Brook, provavelmente. Eu uso um 2K Counter. E mais 5 no meu Brook. E aí, 5 na minha vida. E aí o Dan compra uma carta, porque agora ele tem 2 personagens de 8 de custo ali. Lembrando que aquele hack tá mais 4, não tá mais 3 ali. A gente só esqueceu de mudar o contador, né? Tá mais 4 ali. Aí, perfeito. A Robin é um 9 de custo e o Hack é um 8 de custo. E aqui começa um jogo um pouco mais pensado da minha parte, porque eu quero remover unidades ali do Dan. Porque é o objetivo do meu deck, né? Do Tigrinho. Tô com 3 vidas, o Dan também tá com 3 vidas. Por enquanto o jogo tá equilibrado das duas partes. O Dan tá usando seu hack para atacar. Eu não faria isso. Acho que até no final do jogo a gente dá uma conversada. Eu acho que não foi uma opção bem legal dele. Bati 5 diretamente na vida. O Dan só bloqueia com a sua Robin. 7.000. Eu dou -1 em alguém ali. Tinha até esquecido a -1. Vou bater 6 na Robin. Então ela tá
-1, -4 tá -5. Então tava 9, -5, ela estaria com 4 de custo. Aí eu esqueci de usar o meu... a habilidade do meu líder ali, né? Vou dar -4 nela, vai ficar com 1. E agora sim eu consigo bater mais 6 na vida, matando a Robin ali. Então usei o Kuzan pra reduzir o custo. Usei o meu líder pra bater vida, que o Dan bloqueou com a Robin. E matei a Robin ali. Com o ataque do meu Brook, que dei -1 KO, né? Ela já tava zerada. Errei um pouco de cálculo aqui, mas a Labum funciona muito bem pra isso, né? Eu tenho um Kuzan e uma Labum, eu consigo fazer a redução de custo muito fácil ali no game. Que foi o que foi feito. Passo pro Dan. O Dan tá com o seu hack em campo, vai jogar já um Dragon, que vai voltar 3 cartas para o fundo do baralho, que sejam revolucionárias. Vai jogar na mesa uma Robin. Fazendo isso, eu vou ter que descartar 2 cartas da minha mão. O Dan tá descartando uma dele. Então eu desço pra 3 cartas, tava com 5 na mão. Esse deck da cola é muito forte por conta disso. Ficar descartando carta toda hora da minha mão é muito chato. Então descarto ali uma Labum e um evento 0. Vai vir 5 no Brook. E aqui é interessante porque eu vou deixar esse Brook e eu não vou conseguir defender. Porém, esse ataque do hack não sei se foi tão interessante. Porque o Dan deixar o Kuzan e a Labum em campo, eu consigo remover praticamente qualquer coisa que tá em campo, né? E agora vem 5 na vida. Ou na minha... ou no Kuzan. 5 vida. Toma esse dano sem problema nenhum. Desço pra 2 vidas. O Dan tem um campo interessante agora. Eu tenho muito redutor de custo. Tenho uma Labum e um Kuzan. Então consigo reduzir pelo menos 8 de custo só com o que eu tenho na mesa. E aí eu consigo remover praticamente tudo que tá ali. Só tem que fazer as contas corretamente. Estou para 9 dons, tem jogadas aqui. Aqui é a final, então tem que pensar bastante para se a gente quiser ganhar. Vai ter que pensar, porque não tá fácil. Eu tenho redução de custo o suficiente. Porém, eu tenho que lembrar de não fazer 2 por 1 e de não jogar cartas de 8 de custo ou mais, né? 5 na vida, -4 na Robin. Então a Robin tá -1. A Robin vira um 5 de custo, que é bloqueado, que o Dan usa ali pra bloquear, então sem problemas. Eu só tô somando ali, né? Eu coloco o quanto de custo tá pra mim não perder as contas, porque eu vou ter que fazer... Eu quero remover os dois, quero remover a Nico Robin e quero remover o Dragon pra tirar os 2 maiores ataques do Dan. Bato 5 na vida. Vou dar -1, provavelmente na Robin também. Desça a Robin para 4 de custo. O Dan toma o dano, desce para 2 vidas. Estamos empatados de vida agora. Estou ainda com 9 dons. Que foi a jogada de 8 dons do Dan no turno passado, né? Ele desceu o Dragon. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like no canal e se inscrever aí para receber mais vídeos como esse. Tô usando um dom para Tempest Kick. Tenho mais de 10 cartas no meu trash. Dou -3 para Robin, descendo ela para 1 de custo somente. Conta ali que eu tenho mais de 10 cartas, então eu posso usar essa habilidade do Tempest Kick, que é só para 10 cartas ou mais no trash. Pago. Tô pensando bastante ali o que eu faço, porque eu tava tentando arrumar uma maneira de não fazer um 2 por 1 e não comprar essa vida. Vou dar -4 no Dragon, descer ele para 4 de custo. Vou pagar 4, jogar uma Rebecca. Com a Rebecca eu vou pegar um Robilut na minha mão. Vou descer uma Rina, dar -4 no Dragon, então zerei o Dragon e jogo da minha mão um Robilut, volto 3 e mato os 2. E aí por isso que eu comprei uma vida, que eu fiz 2 por 1, aí a habilidade da Koala ali acaba que resolve
uma das minhas vidas ali eu tenho que comprar. E pra mim também é interessante ter recurso na mão, porém agora eu tenho que prestar atenção na minha vida, porque eu não posso zerar ela. E sempre fazer essa Rebeca recursivamente aí. O Dan. No turno dele vamos ver a jogada, tá separando os dons ali, já desce uma koala pra fazer uma busca, joga 3 pro trash, pode pegar uma que seja revolucionário, pega um revolucionário. Esses hacks estão atrapalhando a minha vida, que agora tem 2 hacks na mesa, ganham mais 4, se alguma coisa morrer, se ele bloquear com esse hack, ele pode matar um personagem com 4 vezes 6 da minha vida, eu já uso um DK Counter, deixa a minha Rebeca ali pra algum ataque, forçar que o Dan vire esse hack pra me bater, porém eu acho que ele não vai virar, e vai passar o turno pra mim. Sobra 4 dons para trás. O Dan ainda tem bastante carta na mão. Tem bastante carta ali pra se defender. E passa o turno pra mim. Vou para os meus 10 dons finalmente. E agora eu vou ter que dar uma... agredir um pouco ali. Tentar, né, arrancar um pouco das vidas do Dan ali. E eu tenho que ver se eu vou usar minha Labum pra atacar ou pra reduzir alguma coisa. Aí eu penso em remover 4 ali, eu tô fazendo as contas, né? Porque também, de novo, é um turno bem complicado. Jogar contra Koala de Hobilute é bem complicado, então por isso que eu tô pensando bastante aqui. Eu tenho bastante redutor de custo na minha mão e tenho uma Rebeca, então daria pra remover. Dou -4 num dos hacks, vou bater 5 na vida e zerar um dos... e tirar 4 do outro, então deixo os 2 hacks com 4 de custo e 5 vida. O Dan bloqueia e mata minha Rebeca. Aqui eu vou bater 6 na vida. O Dan bloqueia e mata minha Rina, negando nos meus ataques. Pelo menos eu mantenho na minha mesa o meu Kuzan e a minha Labum, então tudo bem. E eu vou conseguir fazer a Rina, quer dizer, a Rebeca novamente, que vai ser um blocker. Eu não posso deixar o Dan ali com mais ataques. Aí eu tô separando. Vou bater 8 na vida. Descartar 2 do topo do deck. Dá -1 ali na Koala. Vou descer uma Rebeca. Com a Rebeca, eu vou pegar na minha mão um Brook. Sem usar a habilidade da Rebeca. Desço o Brook da minha mão. Então não tô fazendo 2 por 1. E removo a Koala de campo. Montei o board novamente com um blocker. E consigo... novamente, ter uma vida, um blocker e um campo interessante. Que se o Dan montar o board novamente, eu vou conseguir arrancar o board dele. Porque agora eu tenho Kuzan, Labum e Brook para remover qualquer blocker que entra. E mantenho a minha vida ali, mantenho um blocker, consigo defender se vier alguma coisa muito agressiva ali para minha vida. Vai vir 8 no Kuzan. Eu vou bloquear com a Rebeca, manter o Kuzan em campo. É interessante. E outro hack. É até eu brinco ali com pô, hack. Só hack ali. Esses hacks acabam comigo. E novamente aqui eu tenho a opção de fazer Labum -4 bater com o Kuzan. Se... vou lá de novo, dá -4. Então tiro. Vou bater 5 na vida. O Dan bloqueia e remove o meu Hobilute. Vou bater 5 na vida. O Dan tá pensando em usar alguma coisa para me counterar aqui. Tem 3 Dom Up, então consegue se defender bastante. Usa um Black Vortex no meu líder, descendo eu pra 1 ali, né? Então ele usa uma carta para counterar o meu dano de 5 e usa um Black Vortex para segurar o meu dano segurar o dano do Hobilute. Aqui eu tava pensando em jogar esse Kaido, porém se eu jogar esse Kaido eu vou comprar minha última vida e praticamente na volta o Dan me dá 15k vida e acabou.
Então eu fico enrolando esse Kaido, aí eu jogo na mesa o Kaido. E o Dan me lembra da habilidade, falou, se jogar esse Kaido, você vai ter que comprar uma vida. Eu uso mais um Tempest Kick pra comprar um Tempest Kick, uso de novo o Tempest Kick, e aí sim vem um Brook na minha mão. Vou colocar 4 Dons ali no Rob Loot pra bater 5, porque ele tá menos 4. Não uso habilidade, porque eu não tenho. Porque foi usado um Black Vortex nele. E agora eu desço um Brook e passo o turno com uma vida. E um board relativamente forte pro meu lado. E o Dan tá sem board nenhum. Com uma na mão só, não tem muitas jogadas pro Dan fazer ali. Eu acho que ele consegue dar um top draw em alguma carta bem forte ali. Acho que ele dá top draw, se não me engano, num Dragon. E pra mim é complicado. E eu tenho somente 3 cartas na mão. Um Expandine, que eu não posso fazer 2 por 1, então eu morro. As minhas Rebecas já foram todas embora. E eu tenho... O Dan deu top draw num Dragon. Vai voltar 3 Revolucionários. E vai me deixar numa situação complicada agora. Porque eu vou ter que remover essas cartas ainda. Vem mais um Hack em Campo, que é uma carta bem chata pra mim, porque o Dan pode usar aquela carta pra remover uma das minhas reduções. E vamos ver como que vai ser minha jogada. O Dan vem com 7 no Kuzan na vida. Eu acho que foi no Kuzan. Poderia ter sido na vida esse 7, porque eu acho que seria uma decisão melhor. Se fosse na minha vida, eu não... eu teria como me defender. Então eu gasto aqui um TK Counter e um K-Counter, de qualquer forma, né? Se fosse vida, pois eu teria que defender. Mas foi no Kuzan, eu também defendi o Kuzan, porque eu tô num ponto que qualquer ataque aqui já importa, vendo que o Dan só tem uma na mão. E eu, se não me engano, eu dou top draw numa carta absurda agora, que é o... que é uma Mancherry. Ah lá, exatamente. E é uma carta que eu estava precisando, porque se eu descesse o Kaido, eu só morreria. Então eu teria que remover esse Dragon de alguma forma. E com a Mancherry, com os 10 dons, eu tenho a oportunidade de tentar remover. Voltando uma Rebeca, voltaria na mesma situação novamente. Bato 5 na vida. Tô pensando se eu bato 5 na vida e teria como remover aquele Dragon. Eu acho que tem, porque eu consigo dar 5 vida descendo a Rebeca, pelo menos eu não morro. Então, menos 1 no Dragon, Dragon 10 para 7. O Dan triga aqui um Kuma e praticamente seria a minha morte agora, porque eu tenho uma vida e o Dan tem 3 ataques e eu tenho que arrumar um jeito de remover esse Kuma sem perder aquela vida. E aqui eu vejo o que eu tenho em campo, eu vejo se eu tenho mais uma Labum ali, porque a minha ideia é fazer o quê? Agora, pagar 4 para Rebeca voltando a Labum para minha mão, quer dizer, fazer 2 para Mancherry e 4 Labum, para não fazer 2 por 1 e bater com o Brook, remover. Então eu dou a Mancherry, vou usar a Mancherry para virar um Dom, volto 2 pro fundo do meu deck, vou voltar ali 2 Tempest Kick, agora nessa altura do campeonato tanto faz. Vou pegar uma Rebeca, que vai ser jogada em campo já, né? Jogo uma Rebeca em campo. Pago 4. Com a Rebeca, eu compro a Labum. Vou pagar 4 para jogar a Labum em campo. Aí eu tô pensando que eu tiro o próprio Kuzan, que é problemático. Se eu tirasse, eu preciso de redutor de custo, então tiro o Kuzan. Dou menos 4, bato com o Brook 4 na vida e removo o ataque que poderia me dar o letal. Agora, de novo, o Dan tem 2 ataques, eu tenho um blocker e uma vida. Teria que passar 3 ataques, eu não morro. E o Dan só tem 2 cartas na mão. Eu, de novo, monto um board interessante, porque agora, se o Dan não tirar aquela Mancherry, eu entro em looping com a Mancherry. Rebeca Mancherry, fico fazendo isso até acabar os recursos e uma hora eu ganhar. Porque eu tenho um Brook e 2 Labuns. Não vai conseguir arrancar as 2 Labuns ao mesmo tempo, mais a Mancherry, mais a Rebeca. Pra mim tá tranquilo.
E na volta, se o Dan agora tenta ir totalmente pra minha vida, eu simplesmente ganho porque eu tenho muito ataque. E aqui eu tento controlar o máximo de board. Desde o começo eu tô tentando controlar o máximo de board possível com do Dan, que é bem complicado eu fazer esse controle de board, porque a Koala tem cartas de custo muito alto. Por pagando 4, ele tem um hack que dá mais 4 e arranca uma unidade minha. Então é bem complicado jogar contra isso. E aqui o Dan vai pensar bastante, porque ele tá também numa situação bem complicada. Eu joguei pro lado dele o problema agora. Com 2 na mão somente. Tem que resolver aí o meu board. E tem que arrumar uma abertura pra tentar ganhar. Vem aqui, 5 no Brook. Eu bloqueei com a Rebeca. Vem 5 novamente no Brook. Aqui acho que foi um erro da parte do Dan, porque se ele tirou o Brook, deixou os 10 Dom Up, deixando a Mancherry, eu vou fazer a mesma jogada novamente. -4, Mancherry, Rebeca, Brook e bato o resto na vida. Então vou fazer a Mancherry para virar um Dom. Vou voltar 2 pro fundo do deck, vou voltar um Kuzan e um Lute pro fundo do meu deck. Volta ali um outro evento, na verdade. Compra a Rebeca, vou pagar 4 Dons. Vou dar -4. -4 ali, para caso trigue alguma coisa. Vou bater 7 na vida, descartar 2, dar -1 no Dragon. Zerei a vida do Dan. Vou voltar pra mão um Brook e jogar um Brook com os 3 Dons que sobra, matando aquele Dragon. Passo o turno novamente com Rebeca, Brook, 2 Labuns e a Mancherry e o Dan com 0 vidas, a Koala ali. E basicamente tá muito encaminhado pro meu lado agora, porque agora o Dan não tem como mais voltar aí com o Dragon. Mesmo que ele volte com o Dragon, não vai ter muita coisa, eu só tenho 2 cartas na mão, mas tá tranquilo. E vamos ver como que vai ser a jogada do Dan. Eu entrei ali no looping que a Mancherry Rebeca faz no final do game com 2 Labum, é absurdo, né? O Dan vem batendo 7 em uma das Labum, consegue achar um Kuma, descartar uma, ganha uma vida novamente. E aqui eu tenho a mesma jogada de novo, porque eu não perco com aquela Mancherry em campo, né? Eu consigo novamente zerar o Dan. Double Labum. Vou bater 5 na vida, matando o Kuma. Seria interessante eu ter usado a Mancherry antes de bater esses 5 na vida matando o Kuma, porque poderia trigar alguma coisa que matasse minha Mancherry. Aí seria problemático, que o Kuma morreu e ganhou uma vida. E aqui novamente eu vou lá, voltar do fundo do deck, colocar as duas ali, vou jogar 9 na vida, bater 9 na vida, o Dan toma esse último dano, triga ali um blocker, eu vou pagar 9, Rebeca, e vou comprar um 2K Counter na minha mão. Eu poderia ter removido esse blocker que desceu ali, mas é indiferente pra mim esse blocker nesse momento. O Dan volta ali com um evento que dá a opção dele ou comprar um Dragon ou um Kuma ou uma Nico Robin. Então qualquer uma das 3 ele pode pegar. Se ele pegar o Dragon também é interessante, porque se ele jogar o Dragon, ele consegue voltar um Kuma e curar uma vida, ficaria um blocker e uma vida. Eu teria que arriscar, caso alguma coisa, não sei. Mas o Dan vai direto pro Kuma. E descarta um Kuma pra ganhar uma vida. Então. E vai me bater 6 no Brook. Batendo 6 Brook. Eu acho que eu deixo esse Brook embora. Ah, eu bloqueei com a Rebeca, que foi uma misplay da minha parte. Porque eu poderia simplesmente deixar o Brook embora e defender a Mancherry. Aí eu tinha o looping novamente. Mas aí foi uma misplay da minha parte e agora eu tenho que ir pra um letal, né? Se eu não for pro letal agora, eu perco. Se bem que o Dan, como ele tá com 2 Dom Up, mas mesmo assim eu acho que eu tenho o letal, né? Vou pra 7 na vida com a Labum. O Dan toma esse dano. Não sei se ele triga alguma coisa. Não trigou nada.
E agora eu tenho numericamente o GG, né? Eu vou bater 7 novamente, o Dan usa um Dom ali pra se defender, eu sabia que ele tinha um evento na mão. Acho que ele pegou base no começo do game, vou mais 7 com 2 na mão, ele vai ter que usar as duas. E agora eu tenho 8 vida para finalizar esse game eterno que foi aqui, né? E Rob Lute campeão aí novamente. Quem fala do Tigrinho está ruim. Se vocês quiserem um deck profile desse Tigrinho, tem lá a lista inteira do Tigrinho no Instagram, se vocês quiserem saber. E se vocês quiserem um deck profile aí meu, dá um toque aí nos comentários que eu faço aí depois. Pra quem viu até agora, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você quiser mais conteúdo como esse. E valeu, até a próxima.